Eu quero compartilhar com vocês hoje a leitura que eu fiz dessa graphic novel agora em janeiro de 2020 sobre esse músico aqui, o Monk, escrita pelo Youssef Daoudi, ou Daoudi, não sei. E eu quero compartilhar com vocês porque eu adorei fazer essa leitura e adorei tudo que essa leitura me trouxe de lembrança, de coisas boas em relação ao jazz. Bom, tudo que eu falar aqui, eu vou falar bastante coisa, vou fazer bastante referência a vídeo, a música, a documentário, filme, né? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar todas essas referências, porque eu quero realmente compartilhar com você essa que é uma das minhas paixões, que é o jazz, tá? Mas é óbvio, não sou musicista, eu não toco nada, eu não sei música, eu falo de jazz como uma apreciadora, como uma leiga que gosta da música, tá? Gosta de ouvir jazz. E eu vou começar falando para vocês dessa HQ aqui, que eu, por acaso, né, que sou rata de biblioteca, andando ali no meio das estantes, encontrei. Eu encontrei e me despertou a atenção porque Monk foi um pianista que fez uma das músicas que eu que adoro jazz, acho que é uma das músicas mais lindas que existem, que é Round Midnight. E parou por aí. Isso era tudo que eu sabia do Monk. Então é óbvio que eu peguei o livro, né, e fui ler para conhecer um pouquinho mais sobre ele. E eu também fiz algumas anotações, então vocês me perdoem se eu for ler as anotações, porque é muita coisa e eu não vou me lembrar de tudo que eu anotei aqui, não vou me lembrar tudo de cabeça, tá? Bom, o Monk era um pianista, né, ele tocava jazz, ele nasceu em 1917 na Carolina do Norte, mas aí ele foi morar em Nova York, no meio do movimento do Harlem Renaissance. Eu já falei desse movimento artístico para vocês, não foi só um movimento musical, foi um movimento literário, inclusive eu tenho livros que eu estou lendo desse movimento, que também vai sair vídeo aqui para vocês, eu prometi, eu vou cumprir, esse ano eu vou cumprir. Foi um movimento que afetou a pintura, afetou todas as manifestações artísticas. E o Monk fazia parte desse movimento, ele estava lá em Nova York, no auge desse movimento, tocando piano, e junto do Charles Parker e do Dizzy Gillespie, que são outros dois músicos, mas dessa vez eles tocam sax, né, e não piano, como o Monk, esses três são considerados os criadores do bebop. Bom, esse movimento bebop era um movimento que demandava dos músicos um virtuosismo que não eram todos os músicos de jazz que tinham. O Thelonious, né, o Monk, era bastante virtuoso, ele tinha uma técnica muito apurada. E o que esse movimento fazia? Ou fez, né, com o jazz? Vocês já devem ter ouvido, em algum momento, aquele jazz em que a música está tocando, né, numa boa, tal, e de repente a música para, né, ela arrefece e entra um dos músicos fazendo um solo que é assim, ele é dissonante, você acha que ele esqueceu a música que ele estava tocando e de repente ele começou a divagar, né, ele está tocando para ele, quer dizer, é uma coisa que requer bastante técnica. Ele brinca com as notas, né? É muito dissonante mesmo, gente. Às vezes dói. Se vocês já ouviram, por exemplo, o Wynton Marsalis, que é um trompetista, ele é muito difícil de ouvir, porque ele tem essas coisas assim, essas divagações muito dissonantes, né? Então você tem que gostar muito para poder acompanhar. Inclusive, não é uma música, na minha opinião, que você escuta assim, como se você escuta uma música pop ou um rock, né? Não dá. Eu acho que esse tipo de jazz você tem que parar e escutar muito calmamente. Só fazer isso, porque senão não vai agradar o ouvido, né? Esse livro aqui, gente, é muito interessante porque ele é narrado pela Nika, que é o apelido da Panônica.
A Pannonica era uma baronesa, descendente da família de Rothschild. Ela era multimilionária e era apaixonada por jazz. E ela se apaixonou pelo músico Monk, não pela pessoa. Eles nunca tiveram nada, eles sempre foram amigos, tanto que ela era casada com um barão e ele era casado com uma outra mulher. Mas eles tinham um relacionamento muito íntimo quando se tratava de música. E ela era tão apaixonada por jazz que ela financiava o Monk, financiava todas as loucuras dele, inclusive, e financiava outros artistas também. Ela vivia nesse mundo do jazz, ela vivia em Nova York a maior parte do tempo, simplesmente para estar no meio desses músicos. Então é ela que narra essa história aqui, e ela vai contar todos os momentos da vida musical do Monk em que ela estava presente em todos esses momentos. Então ela vai falar da genialidade dele, da musicalidade, daquilo que ele criou, do processo criativo, que isso que eu acho uma coisa muito legal quando a gente consegue desvendar, pelo menos em parte, o processo criativo desses gênios literários ou musicais ou pintores, seja o que for. É muito interessante isso. Então ela faz esse autor aqui consegue fazer essa descrição da genialidade dela através das palavras da Anica. E a Anica, assim, como eu falei, ela financiava o Monk, né? Inclusive ela dava presentes para ele, dava pianos, no plural, ela deu mais de um, né? Ela dava carros, ela deu uma vez um Cadillac para ele. E o Monk, assim como vários músicos da sua época, né? Não só da sua época, mas ele era alcoólatra e era viciado em drogas, né? Além disso, ele tinha apagões mesmo, né? E ela deu um Cadillac zerinho para ele, e ele saiu com esse carro, e aqui, pelo menos que aparece na HQ, é que ele teve um desses apagões e enfiou o carro num poste e acabou com o carro e deu PT o carro. Então, assim, ele era uma pessoa muito exótica, de muito difícil convivência, mas que era muito ligado com a Anica. Essa HQ, então, gente, é muito bonita. Ela tem uns desenhos muito bonitos. Ela tem os desenhos confusos, bastante confusos mesmo, para mostrar como que era o ambiente dos nightclubs, né, que estavam no auge também nessa época, como que era esse movimento do jazz, como que eram os músicos, como que eram as pessoas que frequentavam, era tudo muito tumultuado. Ele mostra bastante a figura do Monk, que era que tinha uma figura muito exótica, e ele cultuava isso. Ele usava uns chapéus diferentes, umas roupas diferentes, ele usava uns óculos redondinhos escuros, né? Então ele era bastante exótico mesmo e gostava disso. Mostra também a confusão mental, consegue mostrar a confusão mental do Thelonious aqui através dos desenhos, né? Então, assim, é uma HQ muito bonita e que vale a pena a gente conhecer, tá bom? Então eu espero que vocês encontrem aí. Não sei se tem em português mesmo. Se tiver, se vocês encontrarem, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Vocês vão encontrar nessa HQ a história do Monk e a história da Anica. Então, essa paixão dela pelo Monk, pelos jazzistas, pelo jazz em si, né? Então, é muitíssimo interessante. E eu queria conversar com vocês sobre outras coisas, né? Outras lembranças que essa graphic novel me trouxe. Como, por exemplo, filmes. Eu me lembrei de filmes que eu assisti que contam a história desses artistas, né? Então, tem um filme que chama Bird, e que é a história do Charles Parker, e que vocês vão poder ver também o Dizzy Gillespie no filme, porque eles eram muito amigos, os dois tocaram juntos, né? Esse filme ganhou o Oscar em 1989 como melhor trilha sonora. Olha só, ele ganhou em Cannes como o melhor ator. Quem faz o Parker é o Forest Whitaker. Esse ator é aquele ator negro, meio gordinho, que tem uma pálpebra caída.
Acho que é o olho direito mesmo, tem uma pálpebra meio caída. Vocês vão lembrar, vou deixar a fotinho dele aqui para vocês verem. Ganhou o Golden Globe como melhor diretor. É um filme magnífico, com uma trilha sonora incrível, extremamente triste, porque conta a história do Charles Parker, que não é uma história bonita, tá? E que eu tenho um senão, tá? Uma coisa que a graphic novel faz, que eu gosto muito, eu já falei para vocês, é mostrar o processo criativo desse artista, que era um gênio, né? Ele era uma pessoa fora da curva, tinha seus problemas emocionais por causa disso, por ser muito diferente. Então esse livro mostra esse processo criativo. O filme não, o filme foca na decadência do Parker, como drogado, como alcoólatra, né? Como não conseguindo sustentar a família, como não conseguindo trabalhar. Ele ganhava dinheiro, mas não conseguia ter dinheiro, porque ele gastava tudo em drogas. Então, o filme foca nisso. Ele não mostra em nenhum momento quem era o Charlie Parker mesmo, como pessoa. Admirado, inclusive, pelos seus pares, como um gênio não só musical, mas um gênio em todos os sentidos, né? Ele tinha um gosto musical muito apurado, uma técnica incrível, né? Que ele gostava de Stravinsky, ele gostava de física nuclear, ele conversava sobre isso, ele gostava de literatura, então ele era uma pessoa muito culta. E o filme não mostra nada disso, tá? Mas é um filme muito bonito e, como sempre, né, a gente tem que assistir filmes como peças, né, artísticas que mostram ali o ponto de vista de quem escreveu aquela peça, de quem está dirigindo aquilo, tá? Então, não é a verdade absoluta, mas é um filme que vale a pena assistir. Assim como vale a pena assistir Round Midnight, que é um filme que foi feito em 1986 e que é estrelado pelo Dexter Gordon, que é um saxofonista e que era, né? Acho que era. Ele nasceu em 1926. Se ele não morreu, ele tá quase 100 anos, mas ele era um saxofonista e ele interpreta no filme um saxofonista que sai dos Estados Unidos e sai de Nova York e vai morar em Paris, porque em Paris o fato dele ser negro não era um problema, muito pelo contrário, né? Ele era super bem aceito como músico na Europa. Assim como todos esses músicos que eu tô falando para vocês, eles eram super bem aceitos na Europa. Esses músicos em Nova York, eles tinham uma carteirinha que dava para eles a concessão, né, o direito de trabalhar nos nightclubs. Mas se eles violassem qualquer problema com a lei, eles pediam essa carteirinha, não podiam mais trabalhar em Nova York. Então, por exemplo, quando eles eram pegos com droga, como o Monk, como o Parker, eles foram pegos com droga e eles perderam a carteirinha e demoraram para reaver essa carteirinha. Isso aconteceu com vários músicos. E o Dexter Gordon, ele interpreta um artista que foge de tudo isso, ele vai para a Europa. Só que ele é um alcoólatra, então ele representa mais ou menos, né, a figura genérica de um artista dessa época, com todos os seus problemas, né, por ser negro, por ser alcoólatra, por ser pobre, e por aí, por ser um gênio, né, e por aí vai. Então esse filme me fez conhecer um outro artista, porque eu comprei o CD, que na época era CD, né? Eu comprei o CD com a trilha sonora desse filme e conheci um artista que interpretou ali, além do Dexter Gordon, interpretou ele cantando Round Midnight. Só que é um artista que não canta com palavras necessariamente, ele canta as notas musicais, ele tem um instrumento na garganta, gente, que é o Bob McFerrin. Se vocês não conhecem Bob McFerrin, gente, como assim? Vocês têm que conhecer. Ele é fenomenal, tá? Ele é um maestro, né? Ele é um musicista completo. Ele tem vários CDs gravados com vários artistas diferentes, inclusive o Yo-Yo Ma. Vocês já ouviram falar de Yo-Yo Ma? É um violoncelista bárbaro, né? Então, assim, eu conheci o Bob McFerrin e as músicas dele e o virtuosismo dele. Eu vou deixar aqui um link do Bob McFerrin cantando o ABC com os bonequinhos do Muppet Show. Fantástico, tá? E ele me trouxe mais coisa. Ele me trouxe também a vontade de rever um filme
Deixa aí eu pegar aqui o nome do filme. Lady Sings the Blues. E é um filme belíssimo, interpretado totalmente, 100% pela Diana Ross. Ela canta todas as canções da Billie Holiday. Ela está muito bem no papel, ela convence a gente de tudo aquilo que ela está passando, que ela está sentindo. A Billie Holiday também era drogada, também era alcoólatra, também morreu de, se eu não me engano, de cirrose por causa disso, né? E de novo, eu vou dizer para vocês, o filme é bárbaro, vale a pena assistir, mas ele tem 2 senões que para mim vale a pena ser levantados. Por melhor que a Diana Ross seja, por melhor que ela cante, interprete, não há nada que substitua a voz da Billie Holiday. Aquela voz rouca, aquela voz despretensiosa, aquela coisa que entra nas veias, aquela musicalidade que ela tinha na voz, isso assim é incomparável, apesar da Diana Ross estar fantástica. E outra coisa que me incomodou no filme, agora que eu assisti pela segunda vez, porque eu fui assistir para poder falar para vocês, foi, de novo, não focar no processo criativo, no processo artístico. Focou só no fato dela ser drogada, dela ser alcoólatra, dela ser uma pessoa fraca, sem vontade própria. Coisas que hoje, gente, eu já sei que não são verdade. E ela foi muito famosa nos anos 30, 40 e 50. Justamente durante o Harlem Renaissance. E ela tinha uma personalidade muito ímpar. E ela era muito liberada para sua época. Ela era liberada musicalmente, ela cantava aquilo que ela queria, do jeito que ela queria, na hora que ela queria, com quem ela queria. Ela era liberada sexualmente, ela teve muitos pares, ela teve 3 casamentos, coisa que não aparece no filme. Aquele casamento que aparece no filme foi o último casamento dela e não foi daquele jeito, não foi, né? Ela tinha muitos pares sexuais, tanto homens quanto mulheres. Ela gostava de experimentar, não só na música como na vida, né? Aquela mulher que aparece ali, frágil, debilitada, se rendendo às drogas, dependente do homem, do seu parceiro, não era a Billie Holiday. Hoje eu sei que a Billie Holiday era muito diferente daquilo. Ela era exatamente o contrário. Ela se drogava porque ela queria, ela bebia porque ela queria, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, ela sabia onde aquilo podia levá-la, os problemas que aquilo podia trazer para ela, e ela assumia tudo, né? Ela era uma mulher que sabia o que queria, pro bem e pro mal, né? Então, de novo, assistam o filme, porque é belíssimo, as músicas são belíssimas, é uma maneira de vocês entrarem em contato com essa artista. Vou deixar aqui o link para um documentário que fala sobre a Billie Holiday real, e aí vocês vão poder ver isso que eu tô falando para vocês. E assistam o filme com muita parcimônia, porque obras, né, cinematográficas são assim, a gente tem que assistir com parcimônia, né? Gente, esse vídeo ficou imenso, 1000 perdões, mas eu não consegui parar antes de falar, eu desembestei aqui e contando para vocês, né, sobre esse movimento maravilhoso que foi o Harlem Renaissance, só um pedacinho dele, olha só, eu falei do jazz, do bebop, né, não falei do blues, que também fazia parte do Harlem Renaissance, e olha só, esses movimentos, esse movimento musical que aconteceu nessa época, se espalhou não só pelos Estados Unidos, mas também pelo mundo inteiro. Teve influência em vários estilos musicais. O rock dos anos 50, anos 60, deve muito a esses movimentos que aconteceram nos anos 30 e 40, né? 20, 30 e 40. Então, olha só, claro que a vida desses artistas que eu falei para vocês foi muito sofrida, mas não necessariamente é sempre assim. Vocês vão lembrar de cantoras, intérpretes como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, que são pessoas que viveram muito mais, né? Tem uma vida muito mais longeva do que a Billie Holiday e com muito menos percalços, né? Ainda que tenham tido também, por serem quem foram, né? Artistas como Miles Davis, que
desenvolveu o bebop para um tipo de música mais palatável, que é o cool jazz, o smooth jazz, né? Aquilo que a gente escuta hoje, que é uma coisa mais suave, mais descontraída, virtuosa, né? Ela requer dos seus artistas um virtuosismo muito grande. Artista que toca jazz é jazz, né? Não é qualquer um que toca, mas é uma coisa muito mais palatável para o nosso ouvido. E livro é isso, gente. Livro é muito mais do que aquilo que está nas suas páginas. Livro é aquilo que faz você pensar, né? É alguma coisa que faz você pensar, sair da sua caixinha. Então eu estou convidando vocês a saírem da caixinha de vocês e a conhecerem um pouco mais desse movimento fantástico que foi o jazz e o bebop dentro do Harlem Renaissance, que chegou até os nossos dias de hoje, evoluindo e continua evoluindo, tá? Então é isso. Obrigada para você que chegou até aqui e olha, uma excelente semana para vocês. Muito obrigada.